Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 1º. A propaganda será feita, inciso 1, na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados, alínea A, das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos, no rádio, alínea B, das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos, na televisão. 2. Nas eleições para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados, alínea A, das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, alínea B, das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos, na televisão. Inciso 3. Nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras, alínea A, das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, alínea B, das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, alínea C, das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, alínea D, das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. 4. Nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras, alínea A, das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, alínea B, das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, alínea C, das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, alínea D, das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, inciso 5. Na eleição para governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras, alínea A, das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, alínea B, das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3, alínea C, das 7 horas e 16 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 16 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, alínea D, das 13 horas e 16 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 46 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3, inciso 6. Nas eleições para prefeito, de segunda a sábado, alínea A, das 7 horas às 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos, no rádio, alínea B, das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos, na televisão, inciso 7. Ainda nas eleições para prefeito, e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos, no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Parágrafo 1º. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1º nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015. Parágrafo 2. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham um candidato, observados os seguintes critérios. Redação dada pela Lei nº 12.875, de 2013, vide ADIM 5.105, inciso 1, 90%, distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integrem, 10%, distribuídos igualitariamente. Parágrafo 3. Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição, redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006. Parágrafo 4. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se a nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Parágrafo 6º. Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumular,
para uso em tempo equivalente. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Redação dada pela Lei nº 13.107, de 2015. Parágrafo 8º. As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com antecedência mínima, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, inciso 1, 16 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, 2 de 12 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo 9º. As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos 2 a 6 do parágrafo 1º, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, artigo 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores, nos municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Parágrafo 1º. Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015. Artigo 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividida em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição. E os blocos terão início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 13 e às 20 horas e 30 minutos, na televisão. Parágrafo 1º. Em circunscrição onde houver segundo turno para presidente e governador, o horário reservado à propaganda deste-iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. Parágrafo 2º. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Artigo 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito. A cada dia que se seguir, a propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. Art. 51. Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão 70 minutos diários para propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 47 desta lei, obedecido o seguinte: inciso 1. O tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que compunham a coligação, quando for o caso. 2. Revogado. Inciso 3. A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas, e às 18 e às 24 horas. 4. Na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes ainda todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral, previstas no artigo 47. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político. Parágrafo 2º. Durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, observadas as disposições deste artigo, possuído pela Lei nº 13.488, de 2017, artigo 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo 51, para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência. Artigo 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. Artigo 53. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Parágrafo 1º. É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Parágrafo 2º. Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Parágrafo 3º. Partido político ou
A coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Artigo 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no parágrafo 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores, inclusive os candidatos de que trata o parágrafo 1º do artigo 53-A, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Parágrafo 1º. No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Parágrafo 2. Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, inciso 1, realizações de governo ou da administração pública, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, 2 falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, inciso 3, atos parlamentares e debates legislativos, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, artigo 55, na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos I e 2 do artigo 45, parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral, redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013, artigo 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Parágrafo 1. No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 minutos, redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo 2º. Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Artigo 57. As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais. Propaganda na internet. Artigo 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Artigo 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, vide Lei nº 12.034, de 2009, inciso 1, em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, 2, em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no país, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, inciso 3, por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, 4, por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por, a linha A, candidatos, partidos ou coligações, ou, a linha B, qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. Parágrafo 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. Parágrafo 2º. Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. Parágrafo 3º. É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Parágrafo 4º. O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$5.000, R$5.000 a R$30.000, R$30.000, ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 6º. Vetado. Artigo 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Parágrafo 1º. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em sítios, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, inciso 1, de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, incluído pela Lei nº 12.034,
034, de 2009. 2. Oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º. A violação do disposto neste artigo sujeita ao responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, a multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000 a R$ 30.000, R$ 30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 3º. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. Artigo 57d. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores, internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas A, B e C do inciso 4 do parágrafo 3º do artigo 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 1º. Vetado, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000 a R$ 30.000, R$ 30.000 incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, artigo 57. São vedadas às pessoas relacionadas no artigo 24 a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, partidos ou coligações, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 1º. É proibida a venda de cadastro de endereços eletrônicos, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º. A violação do disposto neste artigo sujeita ao responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000, R$ 5.000 a R$ 30.000, R$ 30.000 incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 57f. Aplicam-se ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que hospeda a divulgação da propaganda eleitoral de candidato, de partido ou de coligação as penalidades previstas nesta lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. O provedor de conteúdo ou de serviços multimídia só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 57g. As mensagens eletrônicas enviadas por candidato, partido ou coligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciar, no prazo de 48 horas, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. Mensagens eletrônicas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam os responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100, R$ 100 por mensagem, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 57h. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, será punido, com multa de R$ 5.000, R$ 5.000 a R$ 30.000, R$ 30.000, quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 1º. Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com detenção de 2 a 4 anos e multa de R$ 15.000, R$ 15.000 a R$ 50.000, R$ 50.000, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013. Parágrafo 2º. Igualmente incorrem em crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa de R$ 5.000, R$ 5.000 a R$ 30.000, R$ 30.000, as pessoas contratadas na forma do parágrafo 1º, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, artigo 57 e a requerimento de candidato, partido ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 desta lei, a Justiça Eleitoral poderá determinar, no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet, a suspensão do acesso a todo conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições desta lei, devendo o número de horas de suspensão ser definida proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado o limite máximo de 24 horas. Parágrafo 1º. A cada reiteração de conduta, será duplicado o período de suspensão, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 2º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todos os usuários que tentarem acessar seus serviços, que se encontra temporariamente inoperante por desobediência à legislação eleitoral, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 57j. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos artigos 57a a 57 desta lei de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral e promoverá, para os veículos, partidos e demais entidades interessadas, a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet, do